Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? O velho relicário aberto sobre a mesa parecia vibrar sob a luz fraca do lampião. Virgílio encarava as fotografias amareladas e sentia algo estranho tomar conta de seu corpo. No espelho do escritório antigo, por apenas um segundo, não foi seu rosto que viu refletido, mas o do tio Salomão, com aquele sorriso torto e olhos que pareciam guardar segredos de outro mundo. Bem-vindo à Fazenda Santa Luzia, sussurrou a voz que vinha de dentro dele mesmo. A notícia chegou numa terça-feira de manhã, quando o sol já castigava as costas curvadas de Virgílio Filgueiras enquanto ele arrancava batatas da terra vermelha. Dona Jandira gritou da porta da casa simples, agitando um papel na mão como se fosse uma bandeira de rendição. O recado era claro, a presença dele e do pai era requerida no cartório da cidadezinha vizinha. A família Filgueiras nunca receberá chamados oficiais. Gente simples da zona da Mata Mineira, viviam do que plantavam e colhiam com as próprias mãos. Virgílio com seus 30 anos recém-completados, a esposa Fernanda de 28, e o pequeno Leonardo, um menino esperto de 8 anos, dividiam o pedaço de terra com os pais de Virgílio, seu Rui e Dona Jandira. A casa não era grande, mas abrigava o amor daquela família que, mesmo com dificuldades, encontrava motivos para sorrir a cada colheita bem-sucedida. No dia seguinte, pai e filho tomaram o ônibus até a cidade. O cartório ficava numa casa colonial de janelas azuis no centro da praça. Seu Otacílio, o tabelião de bigodes grisalhos e óculos na ponta do nariz, recebeu-os com um sorriso formal. Vocês são os únicos parentes vivos de Salomão Filgueiras, anunciou, removendo os óculos como quem se prepara para dar uma notícia importante. Ele faleceu há 2 anos, conforme seu testamento, vocês são os herdeiros da Fazenda Santa Luzia, em Nova Oriente. Seu Rui quase caiu da cadeira. Salomão era seu tio, irmão de seu pai, mas o contato havia se perdido há décadas. Nas poucas vezes que mencionava o parente distante, seu Rui falava com um misto de admiração e ressentimento. Se Salomão não fosse tão orgulhoso, quem sabe nossa vida teria sido diferente. Agora, como uma trovoada em dia claro, a notícia daquela herança caía no colo da família, prometendo revirar suas vidas como um arado em terra nova. A viagem até Nova Oriente foi feita no velho Ford 50 da família. Um dia de estrada, levantando poeira por caminhos de terra, parando em postos de beira de estrada onde o café tinha gosto de terra e o pão de queijo era duro como pedra. Fernanda segurava o pequeno Leonardo no colo, enquanto o menino perguntava insistentemente se a fazenda teria cavalos. A pequena cidade de Nova Oriente surgiu entre morros verdes quando o sol começava a se pôr. 10.000 almas vivendo entre igrejas de pedra-sabão e casarões coloniais. No único hotel da cidade, o dono, um homem magro de olhos arregalados, empalideceu quando Virgílio mencionou que eram os novos proprietários da Fazenda Santa Luzia. Santa Luzia? Tem certeza, moço? O homem engoliu em seco, seus olhos evitando os de Virgílio. Aquela fazenda tem histórias. Mas, que Deus os acompanhe. Virgílio sentiu um arrepio subir pela espinha enquanto assinava o livro de registros. Ao lado dele, Fernanda apertou sua mão, como se sentisse o mesmo pressentimento. Naquela noite, dormiram inquietos, sonhando com uma casa que nunca haviam visto e com vozes que os chamavam de longe, muito longe, como ecos de um passado que não lhes pertencia. Pela manhã, um advogado de terno surrado e pasta de couro gasta apresentou-se como Dr. Murilo, antigo representante legal de Salomão Filgueiras. Ele conduziria a família até a propriedade. Em seu carro, um Monza azul escuro com estofado descascando, seguiram por uma estrada de terra batida que serpenteava entre colinas verdejantes. O ano era 1990, mas naquele pedaço esquecido de Minas Gerais, parecia que o tempo corria mais devagar, preso em algum momento indefinido entre o colonial e o moderno. A primeira visão da Fazenda Santa Luzia arrancou suspiros da família inteira. Uma casa imponente em estilo barroco mineiro erguia-se sobre uma pequena elevação, com uma varanda ampla circundando toda a frente. Janelas altas de madeira escura contrastavam com as paredes brancas. Um pequeno lago artificial refletia o céu e a casa como um espelho natural, cercado por canteiros de hortênsias e rosas que, embora precisando de cuidados, mantinham uma beleza selvagem. A construção principal era flanqueada por 2 casarões menores, que o Dr. Murilo explicou serem as antigas senzalas, posteriormente transformadas em casas de funcionários. Tudo isso agora é de vocês, disse o advogado, enquanto estacionava diante da entrada principal. Salomão não tinha filhos.
Nunca se recuperou da morte da esposa, Cândida. Ela morreu jovem, um acidente. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. 3 pessoas esperavam na varanda, uma mulher robusta de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em coque, um homem magro e encurvado da mesma idade, de pele curtida pelo sol, e um rapaz de uns 30 anos, com feições que lembravam os 2 mais velhos. Dona Maria, seu tião e o filho deles, Valmir, apresentou o doutor Murilo. Eles cuidam da propriedade há décadas. Salomão deixou uma parte da terra para eles, como agradecimento. Maria adiantou-se, secando as mãos no avental florido. Tinha olhos castanhos pequenos e vivos, que examinaram cada membro da família Filgueiras com interesse genuíno. Bem-vindos a Santa Luzia. A casa está pronta para recebê-los. Seu Salomão sempre disse que um dia a família voltaria. O interior da casa era um estranho encontro entre passado e presente. Móveis antigos de jacarandá dividiam espaço com eletrodomésticos modernos. Na sala principal, um retrato a óleo de um homem austero com bigode e olhos penetrantes dominava a parede sobre a lareira. Coronel Jerônimo Filgueiras, explicou Tião em voz baixa, quase reverente. Pai de seu Salomão. Foi ele quem construiu esta fazenda. Virgílio sentiu um arrepio ao encarar o retrato. Havia algo perturbador naqueles olhos pintados, como se pudessem acompanhar seus movimentos. O pequeno Leonardo escondeu-se atrás das pernas da mãe, recusando-se a olhar para o quadro. Dona Maria mostrou os aposentos, 6 quartos amplos no andar superior, todos com camas de dossel e colchões recém-trocados, uma biblioteca repleta de livros encadernados em couro, um escritório com uma escrivaninha maciça diante de uma janela que dava para os campos cultivados, uma sala de jantar com mesa para 20 pessoas, e uma cozinha onde um fogão a lenha convivia com um refrigerador moderno. Esta casa tem sua própria vida, disse Maria, enquanto guiava Fernanda pela despensa bem abastecida. Às vezes, de noite, parece que ela respira. Os assoalhos rangem mesmo quando não tem ninguém andando. Mas não se assustem, é só o jeito dela de dar boas-vindas. Nos dias seguintes, a família foi se adaptando à nova realidade. A fazenda era extensa. Além da casa principal, havia galpões, estábulos, um moinho d'água, campos de café, plantações de mandioca, milho e batata, além de hortas menores com verduras variadas. Um pequeno rebanho de gado pastava nas colinas mais distantes, e um curral abrigava algumas cabras e ovelhas. No quintal dos fundos, galinhas ciscavam livremente, para a alegria de Leonardo. Virgílio e seu Rui dedicaram-se a conhecer cada palmo da propriedade. Não tinham dinheiro para comprar maquinário ou contratar mais funcionários, então começaram trabalhando do jeito que conheciam, com as próprias mãos. Tião mostrava-se um guia paciente, explicando as particularidades daquela terra, quando plantar e colher, como cuidar dos animais. Valmir, o filho de Maria e Tião, era mais reservado. Alto e magro como o pai, tinha olhos sempre baixos e falava pouco. Cuidava principalmente do gado e das plantações mais distantes. Sempre que Virgílio se aproximava, parecia ficar tenso, desviando o olhar como se temesse algo. Na cidade, Virgílio começou a notar reações estranhas quando mencionava a fazenda Santa Luzia. Conversas morrem, olhares se desviavam, e uma tensão palpável preenchia o ar. Numa tarde, enquanto comprava sementes na loja de produtos agrícolas, o dono, um senhor de idade avançada, finalmente verbalizou o que outros apenas insinuavam. Aquela fazenda tem história, moço. O velho coronel Jerônimo era um homem cruel. Dizem que sangue foi derramado naquelas terras, e sangue atrai desgraça. O homem fez o sinal da cruz. Salomão tentou mudar as coisas, mas o passado tem garras compridas. Tomem cuidado. Há coisas que o dinheiro não compra e nem vende, como a paz de espírito. À noite, enquanto a família se recolhia, a casa parecia ganhar vida própria. Rangidos no assoalho, sussurros indistintos que pareciam vir das paredes, sombras que se moviam pelos cantos quando ninguém olhava diretamente. Leonardo começou a ter pesadelos, gritando no meio da noite que havia um homem de olhos raivosos parado ao pé de sua cama. Fernanda encontrou a antiga capela da fazenda, um pequeno prédio de pedra a alguns metros da casa principal. Dentro, santos de madeira com expressões sofredoras olhavam do altar para o banco único. Uma imagem de Santa Luzia, padroeira dos olhos, ocupava o lugar central, seus olhos arrancados apresentados numa bandeja que segurava nas mãos. Atrás do altar, uma inscrição entalhada na pedra dizia: "A visão dos justos é a cegueira dos pecadores." Cada dia trazia novas descobertas sobre a história da fazenda e seus antigos moradores. Mas era como montar um quebra-cabeça com peças faltando, as lacunas preenchidas apenas pelo silêncio pesado que pairava sobre Santa Luzia quando o sol se punha e as sombras se alongavam como dedos tentando alcançar algo além de seu alcance. As manhãs na fazenda Santa Luzia começavam com o canto do galo, muito antes do sol nascer. Virgílio era sempre o primeiro a despertar, um hábito enraizado de anos trabalhando na roça. Sentava-se na beirada da cama e observava Fernanda dormindo,
os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro, uma mão sempre estendida na direção do lado dele. Mesmo depois de 10 anos de casamento, aquela visão ainda o inchava de um amor tranquilo e constante. A cozinha já estaria cheirando a café fresco quando ele descia. Dona Maria acordava ainda mais cedo, trabalhando silenciosamente para preparar o desjejum da família. Bom dia, seu Virgílio, cumprimentava com um sorriso caloroso. O café tá forte como o senhor gosta. Virgílio apreciava aqueles momentos de silêncio na cozinha grande, observando o vapor subir das xícaras enquanto ouvia os primeiros pássaros cantarem lá fora. Uma paz que nunca conhecera em sua vida anterior. Tô achando que vai chover hoje, comentava sempre seu tião, entrando na cozinha com as botas já sujas de terra. O velho tinha um conhecimento quase sobrenatural sobre o tempo, raramente se enganava. Tirava o chapéu de palha surrado e o pendurava num gancho junto à porta, um ritual que repetia há mais de 40 anos. Aos poucos, a cozinha ia se enchendo. Seu Rui e Dona Jandira desciam juntos, de mãos dadas como dois namorados. Leonardo entrava correndo, sempre com alguma história de sonho para contar. Fernanda chegava por último, os olhos ainda pesados de sono mas com um sorriso pronto para todos. O café da manhã era farto. Pão de queijo saindo do forno, bolo de fubá, queijo fresco produzido na própria fazenda, frutas colhidas do pomar, coalhada com melado de cana. Comam, insistia Dona Maria. Quem trabalha na roça precisa de sustância. Depois do café, a família se dispersava para suas tarefas. Virgílio e seu Rui iam para o campo, onde o trabalho nunca terminava. Virgílio tinha mãos calejadas e fortes, que agora conduziam o arado com a mesma determinação com que antes arrancavam batatas da terra. Seu Rui, apesar da idade avançada, ainda tinha o vigor de um homem mais jovem, conhecia os segredos da terra como conhecia as linhas do próprio rosto. Essa terra é abençoada, meu filho, dizia seu Rui enquanto plantavam mudas de café nas encostas mais suaves dos morros. Nunca vi nada dar tão bem como aqui. É como se a própria terra quisesse nos agradar. Mas às vezes, quando achava que não estava sendo observado, o velho olhava para a casa grande com uma expressão inquieta, como se algo o incomodasse. Fernanda passava as manhãs ajudando Dona Maria na cozinha, aprendendo receitas que foram passadas por gerações. Tinha talento para culinária e adorava experimentar novas combinações de ervas e temperos. Nunca vi ninguém aprender tão rápido, elogiava Dona Maria, observando Fernanda amassar a massa do pão com habilidade. É como se a senhora já conhecesse essas receitas de outra vida. Na sala de jantar, Dona Jandira ensinava Leonardo a ler e escrever. O menino havia sido matriculado na escolinha da cidade, mas as aulas só começariam no mês seguinte. Esperto e curioso, devorava os livros infantis que encontrara na biblioteca da casa. Vó, por que aquele homem do quadro olha pra gente desse jeito? Perguntava às vezes, apontando para o retrato do coronel Jerônimo. Parece que ele tá bravo com a gente. Durante as tardes, quando o calor apertava, a família costumava descansar um pouco. Virgílio gostava de sentar na varanda com um copo de limonada fresca, observando os morros ao longe e as nuvens que passavam. Havia algo naquele horizonte que o hipnotizava, uma sensação de pertencimento que nunca experimentara antes. Como se aquela terra o chamasse, sussurrasse seu nome nos ventos que balançavam as folhas das mangueiras. No final das tardes, quando o trabalho do dia terminava, Virgílio levava Leonardo para explorar a propriedade. O menino adorava visitar os animais, especialmente um bezerrinho malhado que nascerá pouco depois da chegada deles. Pai, quando eu crescer quero ser fazendeiro igual você, declarou Leonardo certa tarde, enquanto voltavam para casa com as calças sujas de barro e os bolsos cheios de pedrinhas coloridas. Os jantares eram momentos de reunir toda a família em volta da grande mesa de jacarandá. Dona Maria caprichava especialmente nessa refeição: galinha caipira com quiabo e angu, costelinha com tutu de feijão, arroz carreteiro, abobrinha refogada e doces caseiros para a sobremesa. As conversas fluíam fáceis, misturando histórias da vida antiga com planos para o futuro da fazenda. O senhor devia considerar plantar mais café nas encostas do norte, sugeriu Valmir uma noite, quebrando seu habitual silêncio. Aquela terra é boa, e o café dá dinheiro. Foi a primeira vez que o filho de Tião ofereceu uma opinião sem ser solicitado, e Virgílio notou como o jovem evitava seu olhar enquanto falava, como se temesse alguma represália. À noite, depois que todos se recolhiam, Virgílio gostava de ficar sozinho no escritório por algumas horas. Examinava os livros de contabilidade da fazenda, tentando entender como Salomão administrara a propriedade. Havia algo metódico e calculista na maneira como o tio registrava cada transação, cada saco de café vendido, cada cabeça de gado abatida. Às vezes, enquanto lia aquelas anotações feitas com letra firme e pontiaguda, Virgílio sentia-se observado, como se alguém estivesse parado atrás dele, respirando sobre seu ombro. As semanas foram passando, e a família foi se adaptando à nova vida. Leonardo fez amigos na escola e voltava animado todos os dias, cheio de histórias para contar.
Fernanda descobriu um talento especial para fazer doces cristalizados, que começou a vender na feira da cidade. Seu Rui e Dona Jandira, depois do choque inicial da mudança, pareciam rejuvenescidos, como se a fazenda lhes tivesse dado uma nova chance de vida. Mas havia momentos estranhos que ninguém mencionava durante o jantar. O leite que talhava inexplicavelmente dentro da geladeira nova. Os objetos que sumiam de seus lugares habituais e reapareciam dias depois em locais improváveis. Os rangidos que percorriam a casa à noite, como passos pesados de alguém que não conseguia dormir. E, principalmente, o espelho oval do escritório, onde Virgílio às vezes pegava-se olhando por mais tempo do que pretendia, como se esperasse ver outra pessoa refletida ali. Uma manhã, enquanto ajudava Tião a consertar uma cerca, Virgílio perguntou sobre Salomão. O velho capataz suspirou profundamente antes de responder. Seu Salomão era um homem complicado, patrão. No começo era um sujeito alegre, risonho. Depois que Dona Cândida morreu, virou outro. Fechado, duro como pedra. Mas nunca foi ruim para nós, isso não posso dizer. Como era meu tio-avô fisicamente? Perguntou Virgílio, curioso por nunca ter visto uma fotografia clara do parente. Alto como o senhor, mas mais corpulento. Tinha os olhos claros, meio esverdeados. E aquele jeito de olhar, parecia que enxergava dentro da gente, sabe? Ah, e tinha uma cicatriz no queixo, de uma queda de cavalo na juventude. O mais curioso. Tião parou, como se hesitasse em continuar. O quê? O senhor tem o mesmo jeito dele quando fica pensativo. Igualzinho. Deve ser coisa de família. Naquela noite, enquanto escovava os dentes, Virgílio examinou seu próprio rosto no espelho do banheiro. Não havia cicatriz no queixo, claro. Mas havia algo nos seus olhos, um brilho diferente que não reconhecia. Por um breve momento, teve a sensação perturbadora de que outra pessoa o observava através daqueles olhos. Foi numa tarde chuvosa que Virgílio descobriu o cofre. Estava no escritório, ajustando uma moldura que caíra da parede, um retrato antigo de Salomão jovem ao lado de uma mulher bonita de olhos tristes, provavelmente Cândida. Ao recolocar o quadro, notou uma pequena irregularidade na parede atrás. Removendo completamente a moldura, encontrou um cofre embutido, de modelo antiquado, com uma combinação numérica. Examinando a moldura com mais atenção, percebeu números quase apagados, escritos em tinta desbotada na parte de trás, 18 de julho de 42. Com dedos trêmulos, girou o disco do cofre, e um clique satisfatório recompensou seu esforço. Dentro, encontrou uma caixa de madeira entalhada contendo fotografias amareladas, documentos, e um diário encadernado em couro vermelho escuro. As fotografias mostravam um homem imponente, o mesmo do retrato na sala, o coronel Jerônimo Filgueiras. Em algumas, ele estava montado num imponente cavalo negro, em outras, segurava um chicote de equitação com cabo de prata. Nos documentos, registros de compra e venda de escravos, mesmo após a Lei Áurea, sugerindo atividades ilegais. Mas foi o diário que capturou completamente a atenção de Virgílio. As páginas amareladas continham os pensamentos mais íntimos do coronel Jerônimo, escritos com uma caligrafia inclinada e apertada. Ali estava um homem que se orgulhava de sua crueldade, que via o sofrimento alheio como prova de sua própria superioridade. Relatava, com detalhes perturbadores, os castigos que infligia aos escravos que desagradavam, às vezes por motivos triviais. Hoje o negro Antônio deixou cair uma peça da prataria. 20 chibatadas não foram suficientes para ensinar-lhe o valor das coisas. Amanhã, mais 20, dizia um trecho. Mais perturbadores ainda eram os relatos sobre a própria família. O pequeno Salomão chorou quando matei seu cachorro. Fraqueza imperdoável. 10 golpes de cinto para aprender que homens não choram. Em outro trecho, Eugênia me desafiou novamente hoje. Uma esposa não deve questionar seu marido. O chicote de equitação deixou marcas satisfatórias em suas costas. Virgílio fechou o diário, enojado. Aquele homem, seu bisavô, era um monstro que se deleitava com o sofrimento. E de repente, uma inquietação se instalou em sua mente. O que acontecerá com o coronel? Como morrera? O diário terminava abruptamente, sem resposta. Naquela noite, durante o jantar, Virgílio tentou perguntar sobre o coronel Jerônimo a Maria e Tião. O velho casal trocou olhares nervosos. Os antigos falavam pouco dele, seu Virgílio, respondeu Tião, evitando seu olhar. Dizem que morreu durante uma tempestade. Um raio acertou um dos estábulos enquanto ele punia um trabalhador. Mas isso foi muito antes do nosso tempo. E Salomão? Como ele era com vocês? Maria interveio, no começo, um patrão justo, até bondoso. Depois que Dona Cândida morreu naquele acidente de cavalo, mudou. Ficou fechado, distante. Às vezes falava sozinho no escritório, como se conversasse com alguém que só ele via. Após aquela descoberta, Virgílio começou a notar mudanças sutis em si mesmo. Seu temperamento, antes tranquilo, tornou-se mais irritadiço.
Pegava-se examinando contratos agrícolas com um interesse que nunca tivera antes, descobrindo brechas e oportunidades para lucro que anteriormente teriam passado despercebidas. À noite, sonhava com lugares da fazenda que nunca visitará, mas que, ao verificar no dia seguinte, existiam exatamente como em seus sonhos. Leonardo foi o primeiro a perceber algo diferente no pai. "Você tá bravo comigo, pai?", perguntou uma tarde, quando Virgílio o repreendeu duramente por sujar as botas na sala recém-limpa. "Não seja molenga, menino", respondeu Virgílio com uma voz que não parecia inteiramente sua. "Um homem deve aprender disciplina desde cedo." Só depois, vendo os olhos marejados do filho, Virgílio percebeu a dureza de suas palavras. Aquela não era sua maneira de falar. Uma manhã, enquanto tomavam café, Leonardo derrubou acidentalmente uma xícara, quebrando-a. Antes que qualquer um pudesse reagir, Virgílio bateu com força na mesa. "Moleque desajeitado. Se não sabe se comportar como gente, vai comer no chiqueiro com os porcos." Um silêncio sepulcral caiu sobre a cozinha. Fernanda olhava para o marido, chocada. Seu Rui deixou o garfo cair no prato. Maria, na pia, fez o sinal da cruz discretamente. Leonardo começou a chorar baixinho. "Filho, eu", começou Virgílio, confuso com sua própria explosão. "Me desculpe, eu não sei o que." Naquela tarde, enquanto caminhava sozinho pelos cafezais, Virgílio lutava para entender o que estava acontecendo. Aqueles acessos de raiva, aqueles pensamentos que não pareciam seus. Era como se algo ou alguém tentasse se apoderar de sua mente. A noite trouxe a primeira manifestação que não podia ser explicada. A família estava reunida na sala quando todas as portas se fecharam simultaneamente com um estrondo ensurdecedor. As chamas das velas tremeram, quase apagando, e um vento gelado percorreu o ambiente, apesar de todas as janelas estarem fechadas. "Jesus, Maria e José", sussurrou Dona Jandira, agarrando-se ao terço que sempre carregava no bolso do avental. Leonardo correu para o colo de Fernanda, escondendo o rosto em seu pescoço. "É o homem de olhos bravos, mãe", murmurou. "Ele tá aqui de novo." O mais perturbador para Virgílio, no entanto, não foi o evento em si, mas sua reação a ele. Enquanto todos demonstravam medo, ele sentia uma estranha familiaridade, quase conforto. Como se aquele fenômeno inexplicável fosse algo que esperava, que até mesmo desejava. Na semana seguinte, seu Rui sofreu um mal súbito enquanto trabalhava no milharal. Caiu entre as fileiras de plantas jovens, o rosto contorcido em uma expressão de dor e surpresa. Quando o encontraram, já estava morto. O médico da cidade falou em ataque cardíaco, mas Virgílio notou como o homem evitava olhar diretamente para o corpo, como se algo nele o perturbasse. O velório foi realizado na sala da fazenda, como mandava a tradição. Enquanto os vizinhos e conhecidos prestavam suas condolências, Virgílio observava tudo com um distanciamento que o assustava. Sentia tristeza pela morte do pai, mas era uma tristeza distante, como se observasse a dor de outra pessoa. Durante a cerimônia, Dona Maria se aproximou de Fernanda e sussurrou algo que Virgílio não conseguiu ouvir. Mais tarde, quando questionou a esposa, ela respondeu hesitante. Maria disse que viu o mesmo acontecer com o pai de Salomão. E depois com o próprio Salomão. Ela disse que a fazenda cobra seu preço, Virgílio. Que há um padrão se repetindo. Que padrão? Ela não explicou direito. Só disse que devemos partir enquanto ainda podemos. Mas partir não era uma opção para Virgílio. A fazenda prosperava sob seus cuidados, de uma maneira que quase parecia sobrenatural. O café produzia o dobro do esperado. O gado engordava rapidamente. As colheitas eram abundantes apesar das condições climáticas desfavoráveis que afetavam as propriedades vizinhas. 2 meses depois da morte de seu Rui, Dona Jandira também faleceu. De tristeza, disseram os vizinhos. Marido e mulher tão agarrados, um não vive sem o outro. Mas Fernanda notou marcas roxas nos pulsos da sogra, como se alguém a tivesse segurado com força. Leonardo começou a se recusar a dormir sozinho, alegando que o homem de olhos bravos ficava parado ao pé de sua cama. Ele diz que agora o pai pertence a ele, mãe, contou o menino uma noite, entre soluços. Diz que o pai não é mais o pai. Uma tarde, enquanto Virgílio verificava algumas contas no escritório, Valmir entrou hesitante. Seu Virgílio, o senhor mandou chamar? O jovem parecia nervoso, remexendo o chapéu entre as mãos. Não, por quê? É que, ouvi sua voz. Chamando meu nome, bem do jeito que seu Salomão fazia. Virgílio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com do jeito que seu Salomão fazia? Valmir engoliu em seco. Ele tinha um jeito, de falar meu nome quando estava bravo. Valmir, assim, puxando o R. E depois sempre dizia anda logo, moleque, se não te ranço o couro ponto. Aquela mesma noite, Virgílio acordou suado, de um sonho vivido onde chicoteava um homem amarrado a um tronco. No sonho, sentia prazer com o sofrimento alheio, com o poder que emanava do chicote em sua mão.
Levantou-se perturbado e foi até o banheiro lavar o rosto. No espelho, por um instante, viu outro rosto, mais velho, com olhos claros e uma cicatriz no queixo. Uma semana depois, enquanto ajudava Leonardo com os deveres de casa, Virgílio escutou o menino choramingar ao errar uma conta simples. Sem pensar, pegou a régua de madeira e bateu com força na mesa, a centímetros dos dedos do filho. Preste atenção, moleque. Não tenho paciência para burrice. Leonardo olhou para o pai com olhos arregalados de medo. Você não é meu pai, sussurrou, afastando-se. Cadê meu pai? Aquelas palavras despertaram algo em Virgílio. Largou a régua como se queimasse seus dedos e abraçou o filho, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sou eu, Léo. Sou eu. Me desculpe, filho, tem alguma coisa errada comigo. Eu não queria. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Virgílio encontrou Fernanda remexendo em seus pertences. O que você está fazendo? Ela se virou, pálida, segurando um pequeno objeto entre os dedos, um relicário oval, o mesmo que ele encontrara junto com o diário de Salomão. Desde quando você usa isso? Achei bonito, respondeu, evitando seu olhar. Tem história na família. Você nunca usou joias antes, insistiu Fernanda, abrindo o relicário. Dentro, onde antes havia uma foto de Salomão e Cândida, agora havia uma foto de Virgílio e Fernanda, tirada em seu casamento. Quando você trocou as fotos? Não lembro, murmurou Virgílio, sentindo uma dor lancinante nas têmporas. A visão escureceu por um momento, e quando voltou a clarear, ele estava segurando o pulso de Fernanda com força demais. Não mexa nas minhas coisas, mulher. Não suporto gente intrometida. Na manhã seguinte, Virgílio não se lembrava do incidente. Ao ver o hematoma no pulso de Fernanda, perguntou o que havia acontecido, genuinamente preocupado. A esposa o olhou com uma mistura de medo e preocupação. Você não se lembra? Virgílio, você está me assustando. Você não é mais o mesmo. O temporal chegou à tarde, trazendo trovões que estremeciam as janelas da casa grande. Virgílio estava no escritório quando escutou passos no corredor. Abriu a porta e viu Leonardo correndo. Pai, achei algo debaixo da cama de vocês, gritou o menino, excitado. Um alçapão. Vem ver. O alçapão levava a um pequeno porão que ninguém havia mencionado antes. Com a ajuda de uma lanterna, Virgílio desceu os degraus íngremes. O lugar estava seco e surpreendentemente bem conservado. Prateleiras cheias de livros cobriam uma parede inteira. Na outra, uma escrivaninha com mais papéis e diários. Em um canto, uma pequena cama. Parece que alguém morava aqui, comentou Virgílio, folheando um dos diários. Reconheceu a caligrafia de Salomão. Ao contrário do diário do coronel, este era cheio de remorso e arrependimento. Cartas nunca enviadas para Cândida, pedindo perdão. Confissões de uma vida miserável, de uma linha de sangue amaldiçoada. Sinto ele dentro de mim, dizia um trecho. Meu pai não morreu realmente. Ele vive em mim agora, como viveu em seu pai antes dele. Posso sentir sua raiva, sua crueldade. Cada dia é uma luta para não me tornar ele. Virgílio deixou o diário cair, horrorizado. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O comportamento errático de Salomão após a morte de Cândida, as mudanças que ele próprio vinha sentindo. E se não fosse apenas uma herança genética, uma tendência familiar para a violência? E se fosse algo mais sinistro, mais sobrenatural? Um relâmpago iluminou o porão através de uma pequena janela próxima ao teto. Na parede oposta, Virgílio avistou um espelho oval, idêntico ao do escritório. Aproximou-se, sentindo-se inexplicavelmente atraído. No reflexo, viu não apenas a si mesmo, mas sombras de outros rostos, o coronel Jerônimo com seu olhar cruel, Salomão com seus olhos tristes. E por um momento, teve absoluta certeza de que não estava sozinho em seu próprio corpo. Foi numa tarde chuvosa que Virgílio descobriu o cofre. Estava no escritório, ajustando uma moldura que caíra da parede, um retrato antigo de Salomão jovem ao lado de uma mulher bonita de olhos tristes, provavelmente Cândida. Ao recolocar o quadro, notou uma pequena irregularidade na parede atrás. Removendo completamente a moldura, encontrou um cofre embutido, de modelo antiquado, com uma combinação numérica. Examinando a moldura com mais atenção, percebeu números quase apagados, escritos em tinta desbotada na parte de trás, 18 de julho de 42. Com dedos trêmulos, girou o disco do cofre, e um clique satisfatório recompensou seu esforço. Dentro, encontrou uma caixa de madeira entalhada contendo fotografias amareladas, documentos, e um diário encadernado em couro vermelho escuro. As fotografias mostravam um homem imponente, o mesmo do retrato na sala, o coronel Jerônimo Filgueiras. Em algumas, ele estava montado num imponente cavalo negro, em outras, segurava um chicote de equitação com cabo de prata. Nos documentos, registros de compra e venda de escravos, mesmo após a Lei Áurea, sugerindo atividades ilegais. Mas foi o diário que capturou completamente a atenção de Virgílio.
As páginas amareladas continham os pensamentos mais íntimos do coronel Jerônimo, escritos com uma caligrafia inclinada e apertada. Ali estava um homem que se orgulhava de sua crueldade, que via o sofrimento alheio como prova de sua própria superioridade. Relatava, com detalhes perturbadores, os castigos que infligia aos escravos que desagradavam, às vezes por motivos triviais. Hoje o negro Antônio deixou cair uma peça da prataria. 20 chibatadas não foram suficientes para ensinar-lhe o valor das coisas. Amanhã, mais 20, dizia um trecho. Mais perturbadores ainda eram os relatos sobre a própria família. O pequeno Salomão chorou quando matei seu cachorro. Fraqueza imperdoável. 10 golpes de cinto para aprender que homens não choram. Em outro trecho, Eugênia me desafiou novamente hoje. Uma esposa não deve questionar seu marido. O chicote de equitação deixou marcas satisfatórias em suas costas. Virgílio fechou o diário, enojado. Aquele homem, seu bisavô, era um monstro que se deleitava com o sofrimento. E de repente, uma inquietação se instalou em sua mente. O que acontecerá com o coronel? Como morrera? O diário terminava abruptamente, sem resposta. Naquela noite, durante o jantar, Virgílio tentou perguntar sobre o coronel Jerônimo a Maria e Tião. O velho casal trocou olhares nervosos. Os antigos falavam pouco dele, seu Virgílio, respondeu Tião, evitando seu olhar. Dizem que morreu durante uma tempestade. Um raio acertou um dos estábulos enquanto ele punia um trabalhador. Mas isso foi muito antes do nosso tempo. E Salomão? Como ele era com vocês? Maria interveio, no começo, um patrão justo, até bondoso. Depois que Dona Cândida morreu naquele acidente de cavalo, mudou. Ficou fechado, distante. Às vezes falava sozinho no escritório, como se conversasse com alguém que só ele via. Após aquela descoberta, Virgílio começou a notar mudanças sutis em si mesmo. Seu temperamento, antes tranquilo, tornou-se mais irritadiço. Pegava-se examinando contratos agrícolas com um interesse que nunca tivera antes, descobrindo brechas e oportunidades para lucro que anteriormente teriam passado despercebidas. À noite, sonhava com lugares da fazenda que nunca visitará, mas que, ao verificar no dia seguinte, existiam exatamente como em seus sonhos. Leonardo foi o primeiro a perceber algo diferente no pai. "Você tá bravo comigo, pai?" perguntou uma tarde, quando Virgílio o repreendeu duramente por sujar as botas na sala recém-limpa. "Não seja molenga, menino", respondeu Virgílio com uma voz que não parecia inteiramente sua. "Um homem deve aprender disciplina desde cedo." Só depois, vendo os olhos marejados do filho, Virgílio percebeu a dureza de suas palavras. Aquela não era sua maneira de falar. Uma manhã, enquanto tomavam café, Leonardo derrubou acidentalmente uma xícara, quebrando-a. Antes que qualquer um pudesse reagir, Virgílio bateu com força na mesa. "Moleque desajeitado. Se não sabe se comportar como gente, vai comer no chiqueiro com os porcos." Um silêncio sepulcral caiu sobre a cozinha. Fernanda olhava para o marido, chocada. Seu Rui deixou o garfo cair no prato. Maria, na pia, fez o sinal da cruz discretamente. Leonardo começou a chorar baixinho. "Filho, eu", começou Virgílio, confuso com sua própria explosão. "Me desculpe, eu não sei o que." Naquela tarde, enquanto caminhava sozinho pelos cafezais, Virgílio lutava para entender o que estava acontecendo. Aqueles acessos de raiva, aqueles pensamentos que não pareciam seus. Era como se algo ou alguém tentasse se apoderar de sua mente. A noite trouxe a primeira manifestação que não podia ser explicada. A família estava reunida na sala quando todas as portas se fecharam simultaneamente com um estrondo ensurdecedor. As chamas das velas tremeram, quase apagando, e um vento gelado percorreu o ambiente, apesar de todas as janelas estarem fechadas. "Jesus, Maria e José", sussurrou Dona Jandira, agarrando-se ao terço que sempre carregava no bolso do avental. Leonardo correu para o colo de Fernanda, escondendo o rosto em seu pescoço. "É o homem de olhos bravos, mãe", murmurou. "Ele tá aqui de novo." O mais perturbador para Virgílio, no entanto, não foi o evento em si, mas sua reação a ele. Enquanto todos demonstravam medo, ele sentia uma estranha familiaridade, quase conforto. Como se aquele fenômeno inexplicável fosse algo que esperava, que até mesmo desejava. Na semana seguinte, seu Rui sofreu um mal súbito enquanto trabalhava no milharal. Caiu entre as fileiras de plantas jovens, o rosto contorcido em uma expressão de dor e surpresa. Quando o encontraram, já estava morto. O médico da cidade falou em ataque cardíaco, mas Virgílio notou como o homem evitava olhar diretamente para o corpo, como se algo nele o perturbasse. O velório foi realizado na sala da fazenda, como mandava a tradição. Enquanto os vizinhos e conhecidos prestavam suas condolências, Virgílio observava tudo com um distanciamento que o assustava. Sentia tristeza pela morte do pai, mas era uma tristeza distante, como se observasse a dor de outra pessoa. A tempestade que desabou sobre a fazenda Santa Luzia naquela noite parecia ter vida própria.
Relâmpagos cortavam o céu em intervalos irregulares, iluminando brevemente os contornos da casa grande. Dentro do escritório, Virgílio contemplava o espelho oval, sentindo a presença de algo antigo e malévolo ao seu redor. O alçapão descoberto por Leonardo havia revelado mais do que diários e cartas. Havia exposto uma verdade terrível que se escondia nas entranhas da história familiar. Virgílio agora entendia o padrão. O coronel Jerônimo não morrera realmente naquela tempestade. De alguma forma, sua essência, sua alma corrompida, havia encontrado refúgio no corpo do filho, Salomão. E quando Salomão envelheceu, a entidade, fosse ela o que fosse, procurou um novo hospedeiro. Você sempre soube, não é? A voz de Fernanda o surpreendeu. Ela estava parada à porta, segurando o relicário aberto. Maria me contou tudo hoje. Sobre a maldição da família Filgueiras. Virgílio sentiu uma pontada de irritação. Não era irritação, era fúria, uma fúria ancestral que não lhe pertencia. Aquela velha intrometida devia cuidar da própria vida, rosnou, em um tom que não reconheceu como seu. O que acontece nesta família não é da conta dela. Virgílio, você está me assustando. Fernanda deu um passo para trás, apertando o relicário contra o peito. Não é você quem está falando. É ele, não é? O espírito do coronel, ou de Salomão. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa. As luzes piscaram e se apagaram, deixando apenas o brilho intermitente dos relâmpagos para iluminar o cômodo. Virgílio sentiu uma dor lancinante nas têmporas, como se duas consciências lutassem pelo controle de seu corpo. Não é o coronel, conseguiu dizer, a voz estrangulada pelo esforço. É Salomão. Ele nunca deixou a fazenda. Está dentro de mim agora. Outro relâmpago revelou o rosto de Fernanda, pálido de terror. Maria disse que isso aconteceu antes. Que o espírito do coronel possuiu Salomão, e agora é a sua vez. Virgílio cambaleou até a escrivaninha, apoiando-se nela com as mãos trêmulas. Imagens que não eram suas memórias inundavam sua mente. Salomão jovem, assistindo impotente enquanto sua personalidade era gradualmente subjugada pela do pai. Salomão mais velho, lutando contra o impulso de machucar os outros, isolando-se no porão secreto para escrever suas confissões atormentadas. Salomão idoso, planejando a vinda de Virgílio, sabendo que precisava de um novo receptáculo. Ele esperou por mim, murmurou Virgílio. Todos estes anos, deixou a fazenda para nós porque sabia que eu viria. Que eu assumiria o lugar dele. Não. Fernanda se aproximou, tocando seu rosto com mãos trêmulas. Você é mais forte que isso. Você não é como eles, Virgílio. Você é bom. Gentil. Um riso que não era seu escapou de seus lábios. Bondade? Gentileza? Fraquezas humanas, minha cara. O poder é a única verdade neste mundo. Poder sobre a terra, sobre os outros, sobre si mesmo. As palavras saíam de sua boca, mas a voz tinha uma cadência diferente, um sotaque antigo. Pai? A voz pequena de Leonardo veio da porta. O menino estava parado ali, abraçando seu ursinho de pelúcia, os olhos arregalados de medo. Por que você tá falando assim? Algo dentro de Virgílio se contorceu ao ver o filho. Uma parte dele, a parte que ainda era realmente ele, lutou para reassumir o controle. Léo, filho, vai com sua mãe. Agora. Não. A voz de Salomão saiu pela sua garganta. O garoto fica. Ele precisa aprender. Precisa ser forte. A linhagem continua através dele. Nunca, gritou Fernanda, puxando Leonardo para trás de si. Você não vai tocar no meu filho. Outro relâmpago iluminou o cômodo, e por um instante, no reflexo do espelho oval, Virgílio viu não seu próprio rosto, mas o de um homem mais velho, com olhos frios e um sorriso cruel. Salomão. Ou seria o coronel. As identidades se misturavam, gerações de maldade fundidas em uma única entidade parasitária. Ela morreu por minha causa, disse a voz de Salomão através de Virgílio, mais baixa agora, quase confessional. Cândida. Minha Cândida. Ela descobriu, tentou fugir, o cavalo se assustou. E agora você quer fazer o mesmo comigo? Perguntou Fernanda, a voz firme apesar do medo. Quer destruir outra família? O relicário na mão de Fernanda começou a emitir um brilho tênue, visível mesmo na penumbra. Leonardo apontou, surpreso. Mãe, tá brilhando. Virgílio sentiu um impulso incontrolável de arrancar o objeto das mãos dela, mas algo o impedia. Uma força oposta, como se dois ímãs de mesma polaridade se repelissem. O relicário murmurou, lutando para manter a própria voz. Foi aí que tudo começou. Quando coloquei nossa foto nele, abri a porta para ele entrar. Fernanda olhou para o objeto em suas mãos, compreendendo. E é aqui que vai terminar. Com um movimento rápido, ela abriu o relicário, removeu a fotografia do casal e a rasgou em pedaços. Um grito que não era humano escapou da garganta de Virgílio. Ele sentiu como se algo estivesse sendo arrancado de sua alma, um parasita profundamente enraizado sendo extraído à força.
A tempestade atingiu seu auge. Um raio atingiu a fazenda, tão próximo que o trovão foi instantâneo, ensurdecedor. As janelas do escritório explodiram para dentro, estilhaços de vidro voando pelo ar. Fernanda protegeu Leonardo com o próprio corpo, enquanto Virgílio caía de joelhos, gritando em agonia. Não me abandone. A voz de Salomão era agora um eco distante, desesperado. Não posso ficar sozinho nas trevas novamente. Você nunca pertenceu a este mundo, respondeu Virgílio, recuperando o controle. Nem você, nem o coronel. Está na hora de partir. O relicário nas mãos de Fernanda ficou incandescente por um instante e depois se apagou. Um silêncio estranho caiu sobre a casa, como se a própria tempestade prendesse a respiração. E então, uma sensação de leveza tomou conta de Virgílio. Era como despertar de um pesadelo, como emergir de águas profundas para o ar fresco. Ele se foi? Perguntou Fernanda, aproximando-se cautelosamente. Virgílio assentiu, lágrimas nos olhos. Acho que sim. Não sinto mais a presença dele. Leonardo correu para os braços do pai, que o abraçou com força. O homem de olhos bravos foi embora. Pai? Foi, filho. Para sempre. Mas enquanto abraçava a família, Virgílio olhou para o espelho oval. Por um breve instante, poderia jurar que viu um sorriso no próprio reflexo, um sorriso que não era seu. Na manhã seguinte à tempestade, o sol nasceu sobre a fazenda Santa Luzia com uma claridade que parecia nova, como se a luz nunca houvesse realmente brilhado sobre aquelas terras antes. Virgílio acordou sentindo-se diferente, mais leve, mais completo. A presença opressiva que o havia consumido gradualmente não parecia ter se dissipado, mas sim, acomodado. A casa sofrerá danos consideráveis. Janelas quebradas, telhas arrancadas, a velha figueira do jardim partida ao meio por um raio. Mas os estragos materiais não importavam. Sua família estava a salvo, e ele havia encontrado uma nova força dentro de si. Após o café da manhã, Virgílio encontrou Maria na varanda, costurando um tecido rasgado com dedos habilidosos. A velha senhora ergueu os olhos, estudando com atenção. O senhor parece diferente hoje, seu Virgílio, disse ela, com uma curiosidade cautelosa. Mas, resoluto. Virgílio assentiu, sentando-se ao lado dela com uma postura que não lhe era habitual. Acho que finalmente entendi o que aconteceu com esta família, Maria. Com o coronel, com Salomão, comigo. Maria baixou o bordado, suspirando. Eu devia ter contado antes. Mas tinha medo. Algumas coisas são difíceis de explicar para quem não cresceu com nossas histórias. Quanto tempo você sabia? Desde que cheguei aqui, menina ainda. Vi o que aconteceu com seu Salomão depois que Dona Cândida morreu. Como ele mudou, como começou a falar igual ao pai dele. Os mesmos gestos, a mesma presença. Mas também vi como ele lutou contra isso. Maria fez o sinal da cruz. Ele sabia que precisava passar o fardo para outro, sangue do mesmo sangue. Por isso deixou tudo para o Senhor. Virgílio olhou para as colinas verdes que se estendiam além da casa, seus olhos momentaneamente assumindo um brilho que Maria não reconheceu. E o relicário? Qual era o papel dele nisso tudo? Dizem que foi presente do coronel para a esposa, antes de virar o homem cruel que se tornou. Dizem que dentro dele, o coronel guardou um pedaço de sua alma, para nunca morrer de verdade. Maria hesitou. Quando o senhor colocou sua foto lá dentro, abriu a porta. Naquela tarde, Virgílio reuniu a família na sala. Fernanda e Leonardo, seu tião e Dona Maria, até mesmo arredio Valmir. Colocou o relicário sobre a mesa de centro. Esta fazenda tem uma história que não conhecíamos, começou, com uma entonação mais formal que de costume. Uma história de dor, de crueldade, mas também de resistência. O coronel Jerônimo era um homem forte, que tentou perpetuar sua força através de gerações. Salomão lutou contra isso a vida toda. E agora, cabe a nós decidir o que fazer. Vamos embora daqui, pai? Perguntou Leonardo, ainda assustado com os eventos recentes. Virgílio trocou um olhar penetrante com Fernanda antes de responder. Não, filho. Não vamos fugir. Esta terra já viu mudanças demais. Está na hora de trazer ordem para Santa Luzia. Naquela mesma noite, sob um céu estrelado, a família Filgueiras e os antigos empregados da fazenda se reuniram em torno de uma pequena fogueira no quintal. Um a um, colocaram na fogueira os objetos que simbolizavam o passado, o diário do coronel, o chicote de equitação com cabo de prata, os documentos de compra de escravos. Por último, Virgílio fingiu lançar às chamas o relicário, ocultando discretamente em seu bolso quando ninguém observava. As chamas pareceram mudar de cor por um instante, assumindo um tom azulado antes de voltarem ao vermelho alaranjado normal. Um suspiro coletivo percorreu o grupo, como se a própria fazenda exalasse um sopro que ninguém soube interpretar. Nos meses que se seguiram, a fazenda floresceu. Não da maneira sobrenatural como acontecerá quando Salomão tentava combatê-lo, mas de forma calculada, fruto de uma nova visão para aquelas terras.
Virgílio estabeleceu parcerias estratégicas com os agricultores vizinhos, reorganizou a produção, transformou a antiga senzala em alojamento para novos trabalhadores que chegavam de longe, atraídos pela prosperidade da fazenda. Às vezes, nas noites mais silenciosas, Fernanda acordava sobressaltada, com a sensação de que algo havia mudado em seu marido. Mas olhando para Virgílio, que permanecia acordado ao seu lado com um vago sorriso nos lábios, convencia-se de que eram apenas os ecos do trauma recente. O espelho oval permaneceu no escritório, agora frequentemente visitado por Virgílio nas madrugadas. Não como uma janela para a verdade, mas como um portal para o passado, um passado que, silenciosamente, voltava a cobrar seu espaço. 3 anos se passaram desde a noite da tempestade. A fazenda Santa Luzia transformou-se em um império. As colheitas eram abundantes, os trabalhadores obedientes, e a influência da família Filgueiras estendia-se por toda a região. Virgílio e Fernanda tiveram outra criança, um menino forte que batizaram de Jerônimo, para honrar a tradição familiar, como insistira Virgílio. Numa tarde de domingo, enquanto a família descansava na varanda, Leonardo, agora com 11 anos, aproximou-se do pai com um livro nas mãos. Pai, achei isso escondido na biblioteca. É a história da nossa família, escrita por alguém chamado Salomão. Virgílio arrancou o manuscrito das mãos do filho com uma violência incomum. Na primeira página, uma dedicatória que fez seu rosto empalidecer. Para quem vier depois de mim, que possa encontrar o caminho que eu não consegui. Vá para dentro, Leonardo. Este livro não é para crianças, ordenou, com uma voz que não parecia inteiramente sua. Naquela noite, após todos dormirem, Virgílio sentou-se no escritório diante do espelho oval. Abriu o relicário que mantinha sempre consigo e contemplou as 2 fotografias lado a lado, a sua e a de Salomão. Você achou que tinha vencido, não foi? Murmurou para seu reflexo, que parecia diferente do homem que falava. Achou que bastava uma tempestade, um momento de fraqueza minha, para me expulsar. Abriu o manuscrito de Salomão e folheou até a última página, onde uma confissão estava escrita. Falhei em minha luta contra o mal que herdei. Mas talvez, ao passar a fazenda para meu sobrinho neto, esteja dando à nossa família uma última chance de redenção. Rezo para que Virgílio seja mais forte do que eu fui. Com uma risada baixa que nunca havia escapado dos lábios de Virgílio antes, pegou uma caneta e escreveu uma resposta ao tio-avô. Você nunca entendeu, Salomão. Não se trata de força, mas de aceitação. O que você chamava de mal, eu chamo de destino. O sangue dos Filgueiras sempre correrá como deve ser. E agora, através de Virgílio, finalmente completei o que comecei. Coronel Jerônimo. Fechou o livro com um baque seco e ergueu os olhos para o espelho. Por um instante, 3 rostos diferentes se sobrepuseram em seu reflexo, o seu próprio, o de Salomão, e o de um velho coronel de barba branca e olhos impiedosos. Depois, apenas um permaneceu, sorrindo com satisfação. Guardou o livro de volta na estante e voltou para o quarto. Ao seu lado, Fernanda remexeu-se inquieta em seus sonhos. No quarto ao lado, Leonardo acordou assustado de um pesadelo, pensando ter ouvido a voz do avô que nunca conheceu chamando seu nome. Lá fora, sob o céu estrelado de Minas Gerais, a fazenda repousava sob o jugo de uma alma antiga. Os fantasmas do passado não haviam encontrado seu descanso. E no centro daquele império renascido, Virgílio Filgueiras caminhava com passos que ecoavam gerações de crueldade, enquanto no fundo de sua consciência, aprisionada e silenciada, uma centelha do verdadeiro Virgílio ainda lutava para se libertar. A verdadeira maldição dos Filgueiras nunca fora a possessão, fora a ilusão da vitória seguida pela inevitável rendição.